Graça e paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 67. Livro de Salmos, capítulo 67. Salmo 67. Vamos então à leitura. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus. Os povos louvem-te, os povos todos. Alegre-se e se regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar início então ao nosso culto. Só repetindo aqui o primeiro versículo. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, irmãos? Precisamos todos os dias da misericórdia de Deus, que Ele nos conceda sempre a força que precisamos para estarmos naquele dia, no dia, vencendo aquele mal, a tentação. Então, carecemos sempre da misericórdia do Senhor. Amém? Vamos dar início às nossas orações, que os irmãos também possam estar participando, os irmãos que estão em casa, também em espírito de oração, quiser deixar o nome para oração aí na live, pode deixar também, estaremos orando. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha, meu Pai, misericórdia de nós, ó Pai. Nós carecemos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Meu Deus, a Ti, meu Deus, como diz a Tua palavra, estes salmos, meu Deus, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem, meu Deus, manifestado, meu Deus, o Teu amor, meu Deus, em nossos corações e em muitos corações, Pai. E nós Te louvamos, meu Deus, por esta manhã estarmos na Tua presença. Estarmos aqui, meu Deus, reunidos, juntos, para glorificar e exaltar, meu Deus, o Teu santo nome, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Nós, meu Deus, não somos dignos de nada, mas o Senhor, meu Pai, é digno de ser adorado, de ser enaltecido e engrandecido. Receba, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E nós, meu Deus, nos colocamos aqui em Tua presença, meu Deus, para pedir ao Senhor, Pai amado, que o Senhor, meu Deus, esteja conosco, nos ensinando, nos instruindo, meu Deus, a andarmos nos Teus caminhos, Pai. Porque sabemos, meu Deus, que não é fácil nos dias de hoje, Senhor. E carecemos, meu Pai, do Teu Santo Espírito para nos guiar, para nos, meu Pai, dirigir, meu Deus, em toda a verdade, meu Deus. Fazendo, meu Deus, a Tua vontade, meu Deus, da maneira como o Senhor se agrada, Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar. Que o Senhor, meu Pai, derrame a Tua salvação em nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor, meu Pai, nos mostre as nossas falhas, os nossos pecados, para que, meu Pai, venhamos a nos converter, meu Pai, dos nossos pecados. E assim, meu Pai, alcançar de Ti misericórdia e em Cristo Jesus a nossa salvação, Pai amado. Por isso, Senhor, que através da Tua palavra, o Senhor, meu Deus, venha nos corrigir. Venha, meu Deus, nos ensinar, venha nos mostrar, para que, meu Deus, cada um de nós, Senhor, venha estar no centro da Tua vontade. Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo ar, pelo alimento. Muito obrigado, meu Deus, pela saúde, pela vida. Meu Deus, pela Tua graça, meu Deus, que é derramada sobre cada um de nós, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos nossos irmãos, que hoje não poderão estar aqui conosco, Pai. O Senhor sabe o motivo. Meu Deus, temos, meu Pai, a família do irmão Wellington, meu Deus, que
está, meu Pai, resfriada, meu Deus, como nós não sabemos o que é, nós oramos por eles, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha cuidar deles, Senhor, cuida da Júlia, da Carol, do Hélito, cuida da irmã Rosângela, meu Deus, que está em casa, meu Pai, e tem sentido fortes dores na coluna, que o Senhor, meu Pai, pela tua infinita graça e misericórdia venha curá-la, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, também venha ao encontro da irmã Vanessa, meu Deus, ao encontro, Pai amado, do JP, meu Deus, do João Paulo, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecê-los, meu Deus, visita, meu Pai, meu Deus, a nossa irmã Veranice, meu Deus, visita, meu Pai, os nossos irmãos, meu Deus, que estiveram conosco ontem, meu Deus, e hoje não poderão estar, Pai, mas que o Senhor também, da mesma forma, venha contemplá-los, meu Deus, com a tua graça, meu Deus, porque é isso que nos basta, é isso que nós precisamos, Senhor, é da tua graça, é do teu amor, Pai, que isso, meu Deus, não cesse em nós, mas que o nosso coração, meu Deus, se alegre, que o nosso coração, meu Deus, regozije-se, meu Pai, em saber que o Senhor nos ama, que o Senhor, meu Pai, tem cuidado de nós, Pai. Meu Deus, as demais coisas, meu Deus, meu Pai, sejam, meu Deus, indiferentes, meu Deus. Não tenha, meu Pai, tanto valor para nós, meu Deus, porque o que nos basta é a tua graça, meu Deus. Que ela, meu Pai, nos sustente, que o teu amor, meu Pai, nos mantenha firmes na fé, Pai. Cuida de cada um de nós, meu Deus. Cuida dos nossos irmãos, Pai. Aqueles que têm tido dores no corpo, têm tido, meu Pai, problemas de enfermidade. Suplicamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam eles restaurados, tenham a sua saúde restaurada. Meu Deus, tenham meu Pai, a cura, Senhor. Em nome de Jesus, sejam eles curados, livres de toda a moléstia, de toda a enfermidade, Pai. Que o Senhor venha curar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Trabalha no coração, trabalha na carne, meu Deus, mostrando a Tua vontade, meu Deus, para que assim, meu Deus, o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, meu Deus, esteja conosco, continua conosco neste dia, então somente neste culto, mas também ao longo do nosso dia, continua conosco, meu Deus, para que as nações vejam, como diz aqui nos Salmos, meu Deus, vejam a Tua salvação, meu Deus, através de nossas vidas, através da luz do Senhor, meu Deus, brilhando em nosso rosto. Meu Deus, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Agora eu abro a oportunidade para a igreja também estar orando. Irmãos, orem em nome do Senhor Jesus Cristo, com aquilo que o Senhor colocar no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Sim. Senhor, mais uma vez, Pai, te agradecemos, Te agradecemos, ó Pai, Senhor, por esse dia, te agradecemos pela vida, Pai, de cada irmão, Sim, Senhor, de Jesus. presente, pela vida de cada irmão que não pode estar aqui também, Senhor. verdade, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, quero pedir, Senhor, pelo irmão Anderson, Senhor, no Rio de Janeiro, que está internado, Jesus. Senhor. Sim, meu Pai, Ó Pai, em nome de Pai. Jesus, Senhor, opera, Pai, na saúde Opera dele, Pai. sim, Jesus. Senhor, dá livramento, Senhor, de livramento, toda peste, de toda enfermidade, Pai, Sim, de todo Jesus. mal. Senhor, também a família da Larissa, Senhor, em Sim, Guarulhos, Pai, que Pai. o O pai Senhor dela, venha Senhor, visitar, está meu Deus, a internado, família Senhor. da Larissa, Pai, meu dá Deus. livramento, Alcança, Senhor. meu Pai. Trata, Pai, no Deus, coração, família, trata no Deus, corpo, Pai. seu sogro que Senhor, está de cada internado, um, ó que o Deus, Senhor daquela venha curar. família, O Senhor, em Senhor nome de restaurar a Jesus. saúde. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por mais este dia, Senhor, Jesus. por estarmos aqui unidos, ó Pai, Senhor, em comunhão, Pai. Senhor, como a tua igreja, Pai. Senhor, fala conosco, Pai, nessa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, fala, Pai, ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir. Mas ser conosco, Pai, nos edifica, Pai, nos fortalece, nos anima, Pai, nos renova, Pai, renova a nossa fé, renova, Pai, o nosso amor, Pai, Senhor, para com o Senhor e para com o nosso próximo, Pai, nos renova, Senhor, a cada dia, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ser com o missionário Jefferson, Pai, Senhor, lá no Níger, Pai, e com todos os teus servos, Pai, que estão em campo, Senhor, ó Pai, trabalhando, Senhor, pelo teu reino também, Pai, fortalece e renova, Senhor, a cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Pai querido, Pai amado, ainda na sua presença, Sim, Senhor, Jesus. glorificamos o teu santo Glorificamos, nome, ó Pai. Jesus, Te adoramos, ó Pai, nos reunimos aqui para isso, Senhor, para adorar a Ti, Sim, Senhor. Jesus. Não viemos assistir o culto, viemos cultuar o teu Sim, santo Jesus, nome, ó viemos Pai. cultuar a Porque Ti, só o Senhor é Pai. merecedor de toda a honra, verdade, de toda a verdade. glória, de todo o poder, ó Deus. É a Ti que servimos, É ó Deus, o verdade, Deus poderoso que é sobre
tudo, sobre todos, ó Pai, sobre o mal, ó Pai. Por isso, ó Deus, não nos deixa, ó Pai, desanimados, abatidos, ó Pai, porque o Senhor é que nos fortalece, ó Deus. Muitas vezes o inimigo vem com setas, Senhor, mas maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Que possamos nos apossar, Senhor, dessas promessas, Senhor, e seguir, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus. Que possamos esconder a Tua palavra em nosso coração, Senhor, para não pecar contra Ti, ó Pai. Porque muitas vezes, Senhor, saímos da igreja bem, Senhor, revigorados, ó Pai, ao passar da semana esquecemos, ó Pai, da Tua palavra. Que isso não venha acontecer, que a Sua palavra possa estar, Senhor, sendo meditada a cada dia, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos desperdiçar, Senhor, este grande poder, ó Pai, que temos em mãos, que é a Tua palavra, é o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que possamos, Senhor, nos manter firmes, Senhor, fiéis, Senhor, ó Pai, até a Tua vinda, ó Pai. Abençoa nossos irmãos, Senhor, que agora se encontram enfraquecidos na fé, Senhor, ou na saúde, ou no físico, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, preenchendo, enchendo com o Seu Santo Espírito, Senhor. Abençoa aqueles que não estão vindo, ó Senhor, que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Ó Pai, acrescenta a fé da nossa irmã Vanessa, Senhor. Abençoa a Tua serva, Senhor. Conceda agora cura, Senhor, ó Pai, na alma, no espírito, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança a Tua serva, Senhor. Tão valiosa ela é para Ti, Senhor. Que ela possa sentir isso, Senhor, o quanto ela é importante, Senhor, para a nossa congregação, ó Pai. Abençoa a nossa irmã Rosângela, Senhor, dê vigor, força a Tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, visita ela no seu lar, ó Pai. A cada um, Senhor, ó Pai, que sente necessidade, Senhor, de congregar e não está conseguindo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que unidos, Senhor, amando uns aos outros, sentindo a dor do nosso próximo, nós possamos, Senhor, viver a cada dia o Teu Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ó Pai, que prega a palavra em amor, Senhor, que sente a dor do próximo, ó Pai, e que haja, Senhor, ajudando, Senhor, a cada um. Ó Pai, nos capacita, Senhor, somos fracos, falhos, ó Pai, ó Deus, com tantas falhas, Senhor, mas estamos aqui dispostos, Senhor, a Te servir com alegria, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Roberto, Senhor, a Fabiana, Senhor, os seus filhos, ó Pai, guarda essa família nos seus braços de amor, ó Pai, que vem de tão longe, ó Senhor, mas estão perseverantes, Senhor, estão fazendo a Tua obra, obedecendo o Seu ID, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, honrar essa família, abençoa o pastor Tom, a Adriana, obrigado pela recuperação da saúde deles, Senhor, que o Senhor possa estar aperfeiçoando a saúde do Tom, Senhor, que ele possa, Senhor, a cada vez mais ter vigor, Senhor, para trabalhar na Tua obra, Senhor, fazer o Teu querer, ó Deus, abençoa os seus filhos, Senhor. Guarde seus braços de amor também, ó Pai, o pastor Alan, a irmã Rosa, que ainda vão pegar a estrada, Senhor, para voltar para o Rio, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los hoje no culto lá em Guarulhos, Senhor, receba toda a honra e todo o louvor através dos seus servos, abençoa a palavra a ser ministrada, Senhor, ó Deus, que esse, Senhor, esse projeto, quero congregar, é Tua obra, Senhor, é Seu projeto, ó Pai, e eu Te peço, Senhor, abençoa as vidas, Senhor, que tiveram tanta decepção, Senhor, em outras igrejas, ó Pai, e agora querem, ó Pai, reunir com os irmãos, Senhor, com o mesmo intuito de Te louvar, Senhor, o verdadeiro, Senhor, Evangelho de Jesus. Abençoa, Senhor, dê prosperidade a esse projeto, Senhor, que coloca a Sua mão, Senhor, aquilo que faltar, Senhor, humanamente, que o Senhor possa estar preenchendo, ó Pai. Em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, à Sua disposição, Senhor, com muito amor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, Te agradecemos. Amém. Deus, muito obrigado por mais um dia, por podermos nos reunir, Pai, pela Tua presença aqui conosco, Pai, pelo prazer de estarmos tendo um tempo disposto para isso, Senhor Deus. Sim, Pai, abençoa aqueles que não estão aqui, mas que eles possam, Senhor Deus, estar online. E aqueles que não estão online, por algum motivo, não têm mais congregado, Pai. Se esse motivo, Senhor Deus, alguma coisa que está atrapalhando, Senhor Deus, caia por terra, em nome de Jesus, que eles venham estar aqui, Senhor Deus, e venham participar, e sejamos um corpo, Senhor Deus, e participamos, Senhor Deus, da ceia juntos, estejamos unidos, ouvindo a Tua palavra, praticando a Sua palavra, Pai. Traz, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, não deixe esmorecer, não deixe a fé se esmorecer, nem o desânimo ter espaço, Senhor Deus, mas que todos
venham se reunir aqui, Pai. Nenhum falte, Pai. Todos venham estar aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela reunião desta manhã, pela reunião de ontem, que foi uma bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse espaço. Prepara, Senhor Deus, um espaço para nós, Pai, que a gente tenha as condições de manter esse espaço e trazer outras pessoas e atender até os necessitados, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos dirigir conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada missionário que está, Senhor Deus, trabalhando no Níger, Papai. Aquele pastor, Senhor Deus, que precisa da Tua intervenção, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, ser suprido em todas as suas necessidades, que a esposa dele sare, Papai, e que ele possa voltar depois de fazer o curso, tudo tranquilo, Papai. Abençoa aqueles que estão ouvindo a sua palavra, que venham ser discipulados, Pai, e que toda tentativa maligna contrária venha ser frustrada, e assim também em todos os locais onde estiverem missionários no mundo, Pai. O Senhor esteja com eles, dissipando toda a obra das trevas, desfazendo todo o mal, Pai, e toda a obra de guerrilheiros, e todo o impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, por favor, essa missão que a gente tem, Senhor Deus, de levar, Senhor Deus, aqueles que estão na rua, Senhor Deus, para Ti, levar aqueles que precisam, a Tua palavra, aqueles que precisam ouvir, Pai, que a gente possa ser testemunho, que a gente possa aprender, Pai, com essa nova fase que nós vamos aprender, Senhor Deus, a estar mais preparados para evangelizar, que os irmãos que fazem parte do Jabaquara estejam aqui, Papai, que nada venha atrapalhar, mas que todos venhamos estar unidos na mesma visão de estar evangelizando, Papai. Abençoa, Deus, por favor, todo o projeto Congregar, todas as igrejas do Brasil e do mundo, a Tua noiva, Senhor Deus, que estiver agora, Senhor Deus, sendo enganada, faz cair esse engano, Pai, faz cair toda a malignidade que teve espaço até agora, caia por terra, Pai, e que o entendimento venha a ser esclarecido, Papai, e a Tua igreja venha se firmar na Tua palavra, a Tua noiva venha se deixar andar no caminho iluminado pela Tua palavra, o caminho estreito, Papai, o caminho que um só caminho que leva para a salvação. Não deixa, Senhor Deus, elas continuarem sendo enganadas, Pai, por favor, alcança cada um no mundo todo, Pai, a Tua igreja, Senhor Deus, que o Senhor morreu por ela, não deixa nenhum se perder, Senhor Deus. Tua vontade é que ninguém se perca. Abençoa, Deus, toda a Tua noiva, Pai, no mundo todo. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor Deus, quero te pedir nesse dia, Senhor, agradecer de estar aqui na Tua presença. E te pedir, Senhor Deus, por aqueles ainda que não se converteram. Senhor Deus, quanta mentira, quanto engano, Senhor. Nessa época de muito engano. Mas o Senhor não deixa nada escondido que não seja revelado. Mostra para as pessoas, Senhor Deus, os enganos, para que eles venham se converter, para que eles venham conhecer a verdade suprema que é Jesus. E toda a verdade que procede do Senhor. Porque toda a verdade procede do Senhor. Então, que eles venham, Senhor, abrir os olhos, Senhor, faz um grande mover na terra, para que toda a verdade venha à tona, para que o engano seja revelado, Senhor, em todas as áreas, em todos os segmentos, Senhor. Eu te peço, Senhor, também pelos governantes, Senhor, que o Senhor abençoe os homens que querem o bem do povo, da nação, que o Senhor esteja abençoando, revestindo do seu poder, da tua capacitação, Senhor Deus, e que o Senhor esteja fazendo que todos os planos, Senhor, que contra o povo, contra a nação, contra as pessoas, sejam destruídos, Senhor, porque a tua justiça não terminou, a tua justiça não cessou. Então eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas que ainda, em meio a tanta dificuldade, estão sempre lutando para levar o povo à verdade, para fazer o bem, para de alguma forma, viver a tua palavra, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós, meu Pai, clamamos a Ti, meu Deus, pelas Tuas misericórdias. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, desta população, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor, Pai amado, venha ao encontro, meu Deus, de cada coração, Senhor. Para que haja, meu Deus, arrependimento. Para que haja, Senhor, conversão.
Nós oramos, meu Deus, por aqueles que ainda vão crer, Pai. Meu Deus, que eles, meu Pai, se apeguem à palavra, meu Deus, que eles, meu Deus, abracem a palavra, Pai, para que tenham a vida, meu Deus, a vida eterna, Pai. Meu Deus, aqueles que são sinceros, meu Deus, e se encontram, meu Pai, em alguns lugares, meu Deus, aonde, meu Pai, tem se proliferado, meu Deus, um engano. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha despertá-los, meu Deus, para que eles saiam, eles tenham coragem, tenham, meu Deus, forças, meu Deus, para sair, meu Pai, desses locais, Pai. E assim, meu Deus, procurar um local, meu Deus, que verdadeiramente congrega e prega a Tua palavra, meu Deus. Ser com cada um deles, meu Deus. Tem, meu Pai, misericórdia, meu Deus, desta nação, meu Pai, meu Deus, do nosso país, meu Deus. Clamamos a Ti, Pai, que, meu Deus, essa nação, meu Deus, veja, reconheça o seu pecado. Que quão longe estão de Ti, Senhor, e carecemos da Tua misericórdia e da Tua graça, meu Deus. Oramos por Israel, Senhor, que está em conflito, está em guerra com Hamas, meu Deus, e nós suplicamos, meu Deus, por cada pessoa que lá está, meu Deus, por cada cristão, meu Deus, que são missionários, meu Deus, que estão lá, Pai amado, pregando a Tua palavra, que o Senhor guarde, meu Deus, a cada missionário, a cada pastor, a cada novo convertido, meu Deus, para que verdadeiramente, Senhor, a Tua paz, meu Deus, desça sobre aquele país, meu Deus, sobre aquela região. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha trabalhar no coração de cada israelense, de cada judeu, de cada palestino, meu Deus, de cada pessoa, meu Deus, porque o Senhor diz que não tem prazer na morte do ímpio, meu Deus. Meu Pai, mas que ele se converta, Pai amado, dos seus maus caminhos. E nós oramos, meu Deus, por todas essas pessoas que vivem em conflito, meu Deus, que tem ódio de Israel, meu Deus, que tem raiva, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha tocar, meu Deus, no coração dessas pessoas, meu Deus, que dentre eles mesmo, meu Deus, tenha pessoas cristãs, pessoas convertidas ao Senhor, para levar, meu Deus, o Teu amor, a Tua paz, meu Deus, a esses corações, meu Deus, que vivem em guerra, Pai. Meu Deus, traz, meu Pai, a Tua paz, meu Deus, sobre aquela região, meu Deus. Meu Pai, nós oramos também por outros países que vivem em guerra. Meu Deus, guerra, meu Pai, contra o Evangelho, contra a Tua palavra, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Fortalece, meu Deus, os homens e mulheres que lá estão, meu Deus. Firmes, meu Pai, apegados, pregando a Tua palavra, como na Coreia, como na China, no Japão, aqui, meu Pai, na Venezuela, onde, meu Deus, onde há países que, meu Pai, perseguem duramente, meu Deus, os cristãos, a Tua palavra. Fortalece a esses homens, meu Deus. Fortalece essas pessoas, Pai. Dá-lhes condição, meu Deus. Dá-lhes provisão, meu Deus. Dá-lhes escape, Pai amado. Ser com cada um deles, meu Deus. Encha-os do Teu Espírito, assim como Estevão, meu Deus, era cheio do Teu Espírito. Meu Deus, e quando estava, meu Pai, para ser apedrejado, ele olhou para o céu e viu o Senhor à destra do Pai. Meu Deus, que também assim seja, meu Pai, com esses homens e mulheres, meu Deus, que estão à beira da morte, meu Deus, mas que eles olhem para o céu e se alegrem, meu Deus, porque estarão indo ao encontro do Senhor, meu Deus, para toda a glória, Pai amado. E nós, meu Deus, que estamos aqui num país, meu Deus, ainda livre, meu Deus, que tem liberdade para pregar, para falar, meu Deus, mas tem crescido, meu Pai, a liberdade para pecar, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, de nós, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, Senhor, da igreja evangélica brasileira, Pai, que tem sido uma vergonha, tanto na área política como na área cívica. Meu Deus, tem sido vergonha, Pai. Muitos que se dizem cristãos têm dado, meu Pai, um péssimo testemunho, Senhor, contrário à Tua palavra. E aqueles, meu Deus, que olham para aqueles que se dizem cristãos, meu Deus, olham, meu Pai, têm vergonha, meu Deus, e preferem continuar no mundo servindo ao diabo do que ser um cristão por conta dessas pessoas. Meu Deus, porque sabemos que não tem, meu Pai, pregadores verdadeiros pregando a Tua palavra, pregando o pecado, contra o pecado, e é por isso que esse povo vive na libertinagem, vive, meu Pai, pecando, fazendo coisa errada, como se não tivesse consequências amanhã. Tem misericórdia, Senhor. Desperta, meu Pai. Desperta, meu Deus, aqueles que são ministros da Tua palavra, meu Deus, para que eles preguem, meu Deus. Preguem somente a Tua palavra, o reino dos céus, a salvação, meu Deus, que está em Cristo Jesus, mas é necessário haver arrependimento, porque o Senhor diz, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus, e tem que ter arrependimento, porque no céu não há pecado, Pai. Que haja arrependimento nesta nação, Senhor.
Por isso eu peço, Pai, dai-nos intrepidez. O Senhor, Pai amado, nos escolheu, meu Pai, esse projeto, escolheu também outras igrejas que velam pela Tua palavra, Pai. Dai-nos intrepidez para pregar, meu Deus, a Tua palavra, tão somente a Tua palavra, em tempo e em fora de tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua conosco, Senhor, enchendo-nos da Tua graça. Recebe o louvor que agora será entoado em Teu nome, não no nome de ninguém, nem para exaltar ninguém, mas para exaltar o Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém e amém. E a Deus, irmãos, toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Maurício, pode vir. Irmãos, vamos louvar o Senhor. Vamos engrandecer o nome do Senhor. O irmão JP está aqui com a gente. A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então? Os irmãos que estiverem em casa, louvem ao Senhor também. Recebam também a graça do Espírito Santo aí onde vocês estão. Louvemos ao Senhor agora. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória. Amém. É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em
céus. No começo. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Mateus 13, a leitura será do versículo 3 ao versículo 9. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero suplicar a Ti. Meu Deus, que o Senhor me diminua agora, Pai, que diminua eu. Que eu desapareça, Senhor, que o meu ego, meu Deus, desapareça, Senhor, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, meu Deus, a falar à Tua igreja, a falar, meu Deus, aos Teus servos, aos Teus filhos. Meu Deus, por isso, nesse instante eu te peço, Pai, esvazia o meu coração, Senhor, esvazia a minha mente, meu Deus, para que eu possa ser, Senhor, um canal limpo da Tua palavra, para transmitir, meu Deus, com a maior fidelidade, Senhor, a Tua mensagem, Pai. Aquilo, meu Deus, que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, meu Deus, seja transmitida, meu Pai, a cada uma dessas pessoas que aqui estão na live, meu Deus, com a maior facilidade, Pai. Para que todos, meu Deus, tenham entendimento, meu Deus, da Tua vontade. Pai amado, que o Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações, prepara o nosso coração para receber essa semente, para receber, Senhor, a Tua palavra, e que ela, meu Deus, venha brotar, venha crescer, para que nós venhamos a produzir frutos para o Teu reino, frutos para Ti, Senhor. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o diabo, meu Deus, seja ele repreendido, que tentar roubar, meu Deus, a Tua palavra, tentar, meu Deus, distrair a mente, meu Deus, de cada ouvinte, até mesmo tapar os ouvidos, meu Deus, seja ele repreendido, Pai. Que todos tenham, meu Deus, o coração preparado e os ouvidos abertos para ouvirem, meu Deus, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Ainda de pé, em reverência à palavra, livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 3 ao 9, nós leremos aqui a parábola da semente, ou do semeador. Diz assim: Então ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e a 100, a 60, a 30 por 1. Aqueles que têm ouvido, ouça. Amém, irmãos? Vamos agora à leitura da explicação da parábola. Mateus 13, versículo 18 ao 23. Jesus, ele explica a parábola. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arrebata, ou arranca, o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende
e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus, irmãos? Irmãos, esse mesmo texto sobre a semente é descrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Não precisa abrir não, mas tomem nota. Também é contada essa parábola no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 3 ao 20, e no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 3 ao 15. Também tem essa referência sobre esta palavra, do semeador. Amém? Nós iremos perceber, irmãos, que essa palavra, a parábola, ela mostra que existem 4 tipos de pessoas que recebem a palavra. E apenas uma, dentre as 4, é a que recebe essa palavra com alegria, com amor, entende essa palavra, e depois que ela entende essa palavra, ela passa a produzir frutos. Ela dá bons frutos. Ela dá bons frutos. E nós entendemos aqui que essas outras 3 sementes essas outras 3 sementes que não deram fruto, são aquelas pessoas que, mesmo entendendo, mesmo até mesmo surgindo a árvore, elas não produzem frutos. Aqui mostra, irmãos, nessa parábola, o crescimento do engano. Porque apenas uma pessoa, ou um solo, um tipo de coração, ela é capaz de fazer com que esta semente ela venha crescer, e além de crescer, ela também produz bons frutos. Não apenas frutos, mas frutos bons. Amém? Como o Senhor Deus, pelo evangelista João, relata, e nós podemos entender, irmãos, que a palavra que gera frutos é aquela que se refere ao Filho de Deus. É essa palavra que gera frutos de justiça, que nos traz vida. É a palavra que se refere ao Filho de Deus, que se refere à salvação do homem, do seu pecado, que salva o homem da condenação eterna. É essa palavra que, quando cai no coração, ela traz vida. Porque quando recebemos nova vida, passamos a ser novas criaturas. Então, quando somos novas criaturas, nós passamos a dar bons frutos. Nos tornamos pessoas excelentes, produzindo bons frutos. Amém? Então, a palavra que nos dá vida, a semente que nos dá vida, é a palavra de Deus, a palavra voltada ao Filho de Deus. É essa que nos traz vida. E é essa, quando entra no nosso coração e encontra um coração preparado, e essa semente ela cai no coração, a palavra cai no coração, e assim como a terra, ela abraça a semente e dá toda a vitamina e proteína para a semente ela ter a sua transformação ali e sair para fora da terra, assim é o coração do homem que prepara para poder receber essa semente. Porque quando ele se agarra à palavra, então essa semente ela passa a produzir, ela nasce dentro desse coração. Então vem esses novos frutos. Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que Deus deu, o evangelho que Deus deu através da palavra para a salvação do homem, como está escrito lá em João 3, capítulo 3, versículo 16, é o evangelho que nos salva. Essa é a palavra. Porque Jesus não morreu, ele não deu a sua vida, e tampouco Deus tirou o seu Filho do céu para mandar à terra, para que venhamos a ter riquezas. Tanto que no nascimento de Jesus, está lá em Mateus capítulo 1, quando o anjo aparece a Maria, ele fala assim, o anjo fala a Maria, ele salvará o mundo do pecado, ele tirará o mundo do pecado. Não para tirar da pobreza, mas para tirar do pecado. Então, quando é pregado esse evangelho do Cristo que salva do inferno, da condenação eterna, da ira de Deus que está para vir, então ele produz vida. Ela traz vida, porque a pessoa que vive no pecado, ela reconhece que necessita da graça e da misericórdia de Deus. Então ela precisa se apegar
a Jesus, precisa estar em Cristo Senhor. Então aí o Senhor vem e a limpa, a purifica. Então ela passa a estar enxertada na videira verdadeira. Ela passa a ser plantada por Deus. Ela passa a ser plantada por Deus. E então ali Deus cuida, trata, limpa para que ela produza mais frutos ainda. Amém? Como o Senhor Deus, pelo evangelista João relata, e nós podemos entender, que a palavra que gera frutos é aquela que se refere ao Filho de Deus. Ela é a única, ela é anunciada, ou seja, lançada a todos. Todos têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas somente quem aceita essa palavra e crê são os que recebem a vida eterna. É somente quem recebe, quem crê na palavra do Evangelho, que recebem a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15 ao 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqueles que creem são os que aceitam a palavra do amor de Deus para a salvação da alma. Amém, irmãos? Aqueles que creem, recebem essa semente, deixa ela cair no coração, então elas recebem a vida de Deus, elas recebem a palavra com amor. Então essa palavra ela traz vida para aqueles que a recebem. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para se ter a salvação, é necessário crer. Mas vai crer no quê? Vai crer no quê? Crer no Filho de Deus. E só se crê no Filho de Deus aqueles que têm conhecimento do Filho de Deus. E o conhecimento do Filho de Deus vem através da palavra, que é lançada, ela é jogada, né? É lançada a todos os corações. Temos aqui, caiu à beira do caminho, outro caiu em terreno rochoso, a outra caiu entre espinhos, até que uma caiu em boa terra. Então Jesus, quando ele estava pregando para multidões. Havia vários tipos de corações. Pessoas apenas interessadas em receber uma bênção, pessoas querendo saber mais sobre o reino de Deus, pessoas que queriam aliviar a sua situação, né, como vai dizer no versículo 4, ou na terceira semente, aquelas pessoas que estavam preocupadas com a sua vida, com as riquezas. Então a palavra não surtiu efeito, ela se sufocou, ela morreu. Então nós temos vários tipos de pessoas aonde o Senhor permite com que a palavra seja lançada. Porque, irmãos, é interessante que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todos recebem a mesma palavra. Todos recebem da mesma semente. Para que no dia do Senhor ninguém diga: eu não ouvi isso. Ninguém me falou isso. Então todos recebem a mesma palavra. O problema não é a palavra, o problema é o quê? Quem recebe o coração. É quem recebe, é o coração. É o coração de quem recebe. Esse é o problema. É quem está recebendo. A palavra ela é boa, ela é agradável, ela é santa. Mas quem recebe? A terra que vai cair essa palavra, que vai cair essa semente, como está? É o que nós vamos descobrir aqui. Por isso que Davi, eu acho interessante, irmãos, e Salmos, eu já vou falar sobre ele, podemos ver que o plano de salvação para o ser humano depende de como ele recebe essa palavra, essa semente. Pois depende de cada um cuidar dela, para que ela tenha efeito em cada vida, fazendo assim com que ela seja frutífera. A palavra dentro de nós só é frutífera, irmãos, se nós cuidarmos dela.
É aquilo que foi pregado alguns domingos atrás. Não adianta sermos apenas o quê? Ouvintes. Mas também temos que o quê? Praticar. Porque é praticando que nós vamos produzir os frutos. É praticando. Não é apenas ouvindo. Porque quando você apenas ouve, você guarda para si. Mas se você não praticar logo, você esquece. É necessário observar a palavra, guardar a palavra. E aí onde entra lá o Salmo 119, versículo 11. Davi expressa: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque muitos pecam. E muitas das vezes, irmãos, uma coisa é você pecar não conhecendo o erro. Uma coisa é você pecar deliberadamente no mesmo pecado. Sempre na mesma coisa, e fica assim: Senhor, me perdoa. Senhor, poxa, me ajuda. Irmãos, a palavra vem para mostrar o nosso erro. Não é Deus que vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Somos nós mesmos. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. João 3, versículo 16. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer. É necessário, como foi dito ontem, perseverar na doutrina, nos ensinamentos de Cristo e viver por isso. Viver nisso, sendo confrontado e moldado pela palavra, que é o espelho, é o nosso espelho. Vocês lembram qual era a aparência de vocês hoje de manhã no espelho? Lembram ou não? Eu já não lembro mais. É difícil você guardar, né? É difícil a gente guardar a nossa aparência. A gente lê e a gente fica tentando recordar. Mãe? Mas como foi dito na semana passada, a gente só olha no espelho, não é para ver se está bonito, é para ver onde está a imperfeição. Poxa, acho que está faltando alguma coisa a mais aqui. É ou não é? Então quando nós olhamos na palavra, é para ver onde está o nosso erro. Então quando nós guardamos a palavra, nós observamos a palavra de Deus, então nós estamos procurando evitar o pecado que outrora nós cometíamos, praticávamos. Mas isso só se dá através da palavra. Porque fica 2 semanas sem a palavra, sem oração, você vai ver como a carne, o pecado, ele começa a florar. Fica 2 semanas. Até mesmo, irmãos. Até mesmo. Eu digo isso, irmão, porque acredito que alguns de vocês já fizeram, porque eu já fiquei. Devido à correria, ficar 1 semana sem ler a Bíblia, sem orar, tudo fica horrível. Há um peso, há uma cobrança, há uma acusação do inimigo também, porque você passa a fazer coisas que você fala: poxa, eu não imaginava que eu estava fazendo isso. Porque a palavra deixa, quando ela não é observada e guardada, então como que ela produz fruto? Não tem como. Ela seca. E tudo que e como diz a palavra, quando a árvore é seca, ela não produz fruto, o que acontece? O Senhor corta para ser lançada no fogo. Temos que ser a árvore frutífera. Por isso temos que esconder a palavra. Ela é lançada em nosso coração. Temos que guardar. Temos que estudar, meditar e praticar. Para não pecarmos contra Deus. Irmãos, veja. Davi, ele não pecou? Mas foi a palavra que salvou ele. Porque dentro dele, eles tinham o temor a Deus. E ele não permitiu com que o orgulho fosse maior que a palavra. Então por isso que ele disse: eu tão somente pequei contra ti. Porque ele viu o que ele tinha cometido, porque depois ele viu o que ele deixou de observar. Mas ele logo se humilhou. E o Senhor o perdoou. E restituiu a alegria que outrora ele tinha, que é a da salvação. Temos que observar a palavra, porque se ele não senão ele seria igual Saul. Saul, ele apenas ele era rei,
foi levantado, ungido por Deus rei, mas ele não estava obedecendo, porque quando ele recebeu uma ordem do profeta, ele desobedeceu. E quando foi repreendido, ele rebateu. Não foi humilde para falar, poxa, eu pequei. Mas ele falou para o profeta, poxa, você demorou. Ele foi contra o homem de Deus. Então Deus arrancou dele o reinado dele. Veja a diferença de dois reis. Aqueles que são orgulhosos, as pessoas que são orgulhosas e das que são humildes. Errou, o Senhor mostrou que você errou, dobre os joelhos e peça perdão, se corrija. Amém, irmãos? A semente é a palavra de Deus. Os vários tipos de solo representam os diferentes tipos de coração e os resultados diversos refletem respostas diferentes à palavra de Deus. Jesus explica esta parábola para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao seu significado. Por que comparar a palavra de Deus às sementes? Né? Por que se compara a palavra de Deus à semente? Abra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, irmãos. Hebreus 4, versículo 12. Por isso que a palavra de Deus, ela é uma semente, porque quando ela entra no coração da pessoa, é isso que acontece. Quando a pessoa ela entende, ela compreende. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. Irmãos, a palavra de Deus não é morta. Ela é viva. Ela traz vida. Ela nos confronta. Você pode ler 10 vezes o mesmo versículo, das 10 vezes você vai entender de uma maneira diferente. Porque não é um livro de história, mas é um livro da vida. É um livro que tem vida. Ele fala por si só. Ele vai te confrontar de 10 maneiras diferentes. Porque é um livro vivo. Então, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem efeito, ela produz algum efeito. Amém? E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do quê? Então, por isso que quando ela cai no coração, ela mostra o pecado primeiramente do homem. Ela mostra o pecado. Ela divide e mostra o que está escondido em cada coração. E quando a pessoa ela se arrepende, então ela passa a dar vida a essa pessoa. Ela traz essa vida. Amém? Amém. A palavra nos mostra que ela caiu em 4 solos, corações, e 3/4 não produziram frutos. Jesus não descreveu uma era de grandes colheitas. Veja que se nós olharmos para essa parábola, Jesus não está descrevendo ali uma era de grandes colheitas, um tempo de colheita, não. Irmãos, Jesus estava mostrando ali uma época de apostasia. De 4 solos, 4 tipos de pessoas, uma Verdade. ouve e obedece e vive pela palavra. Verdade. Todas as outras que nós vamos ler abandonam a palavra, fogem, porque não tinham raízes. As que se enraizavam deixou com que as coisas do mundo abafassem, matassem a palavra que outrora foi implantada no coração. Então nós vemos aqui não um tempo de colheita, mas um tempo de abandono da fé, da palavra. Um tempo de abandono. As pessoas estão abandonando a palavra. E aqui essa parábola é tão bem explicada que vai mostrar para nós, vai nos mostrar como isso tem acontecido nos dias de hoje. Vamos ler, irmãos? Nós já vamos entrar, deixa eu terminar aqui a minha... Jesus não descreveu uma era de grande colheita, mas sim um tempo em que a palavra seria rejeitada. A palavra do Evangelho, a palavra do arrependimento, do confronto, essa é rejeitada. Não é a palavra de que você vai ter, que você vai possuir, que Deus vai fazer. Mas é a palavra, arrepende, abandona o teu pecado. Abandona o teu pecado. É o do confronto, essa que está sendo abandonada. Foi abandonada. As pessoas estão rejeitando. Os pregadores não estão falando. E as pessoas têm recebido a semente, têm recebido a palavra,
mas não têm raízes com Cristo. Não estão enxertadas em Cristo, que é a videira verdadeira. A primeira semente, ela cai à beira do caminho, e logo por essa semente estar exposta, né, como ficou à beira do caminho, fica vulnerável às aves do céu, a quem a Bíblia, ela fala em Mateus que é o maligno, que vem e arrebata. Essa ave do céu, em Mateus, ela descreve como maligno, em Marcos como diabo, e em Lucas como Satanás. O maligno, ele arrebata a palavra que não é guardada no coração. Ele arrebata, que fica lançada. Essa estava lançada, estava na superfície. Então, ele com facilidade consegue arrebatar. Amém? Consegue arrebatar. Tudo que o diabo quer é que as pessoas não entendam a palavra de Deus, pois é por meio dela que temos a fé e a revelação. A revelação é revelado a salvação para o homem. Lá em Romanos 10, 17 diz assim, ó, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, ou a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo diz que você irá prosperar. A palavra de Cristo diz que você terá uma vida abundante, regalada. A palavra de Cristo diz, irmãos, que você vai ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Jesus morreu para isso. Não foi? Não. Então eu errei. Não foi por isso que Jesus morreu, mas foi para que nós fôssemos salvos da ira de Deus. Então a fé, o evangelho que é pregado, é o evangelho da graça, é o evangelho do arrependimento. Temos que nos arrepender, temos que estar com os nossos joelhos dobrados, buscando arrependimento de pecados, porque aquele que diz que não tem pecado já está em quê? Em pecado. É mentiroso. Pecamos constantemente, irmãos. Se não pecamos no falar, pecamos no pensar, no momento que nós somos cercados pelo inimigo, que ele causa uma situação no local de trabalho, dentro de casa, para nos fazer perder a paz. E muitas das vezes ele consegue isso, e aquilo traz uma enorme tristeza ao nosso coração, porque sabemos que nós erramos. Mas amém por saber que errou. Mas dobre o joelho pedindo perdão. Não fique, eu sei que eu... Dobre o joelho, Senhor, me perdoa. Eu fui reprovado nessa prova. Eu fui reprovado porque eu não tive paciência, não soube agir. Peça perdão. Mas a fé, ela vem por ouvir a palavra. Não é a fé de conquistar. Não é a fé, irmãos, de cura, de milagre. Não é esta fé, mas é a fé de estarmos em Cristo. É a fé de estarmos apegados a Cristo. Porque é essa fé que nos faz, em Cristo, alcançarmos a vida eterna. É esta fé. Porque essa fé que é lançada hoje nas igrejas faz você conquistar. Muitas pessoas têm conquistado. Mas quando vem a perseguição, são as primeiras a correrem. É o que nós vamos ler aqui na palavra. Então, irmãos, aqui no versículo 1, aqui no versículo 3 de Mateus, quando a pessoa ela não entende a palavra, quando a pessoa, versículo 18, irmãos, 13 e 18, quando a pessoa ela não entende a palavra, então a palavra aqui diz, aqui na explicação, que o maligno vem e com facilidade arrebata essa palavra. Por isso que é necessário que aquele que tem a palavra, prega a palavra, pregue com clareza. Pregue com clareza. Como nós estudamos na sexta-feira sobre o engano, e nós pudemos ver lá um vídeo de uma igreja em que havia muita gritaria, irmãos. Muita. Como que uma pessoa em meio à gritaria consegue entender alguma coisa? Como? Traz a confusão, a cabeça dói, a pessoa não consegue pensar.
Por isso que a palavra, a pregação, ela tem que estar num bom som, audível, que a pessoa possa estar entendendo. Ela não pode ser em gritaria. Porque, irmãos, quando a pessoa grita, o ouvido, como proteção, ele faz o quê? Ele fecha. É uma proteção. Assim como os olhos recebem muita iluminação, ele vai fazendo o quê? Ele vai reduzindo, vai fechando. Então, quando uma pessoa ela não recebe a palavra com clareza e ela não vai compreender, então logo vem o maligno e arrebata. Então, por isso que primeiramente a palavra tem que ser pregada em claro, em bom som. Tem que ser com clareza. Tem que ser de uma maneira que a pessoa possa entender. Eu não posso pregar de uma maneira técnica, com muitas palavras difíceis. Tem que ser simples. Simples, para que as pessoas entendam como ela carece de Deus. Tem que ter clareza na palavra. Aqui diz que a pessoa não entendeu. Por que ela não entendeu? Porque não foi pregado com clareza. Ela não compreendeu. Então tem que ser pregado com clareza. A palavra do Senhor tem que ser pregada com clareza, num tom, numa entonação em que todos possam ouvir e compreender. Amém, irmãos? Ouvir e compreender, senão é óbvio que o inimigo vem e arrebata, a pessoa não entende nada e ela continua sendo escrava e continua afastada de Deus. Amém? Amém. A segunda semente, irmãos, deixa eu só pegar aqui, ela cai em solo rochoso. A palavra até diz que ela recebe com alegria. Essa semente ela germina, ou seja, ela cresce, mas por não ter raízes aprofundadas, ela não resiste o duro calor do sol, que aqui é descrito como perseguição. Amém? Assim como o sol é quente, árduo, então ela descreve como perseguição. Nós temos aqui então a segunda pessoa que recebeu a palavra, deixou entrar no coração, ela até cresceu, essa semente até germinou, ela saiu do solo, começou a aparecer, mas porque ela, por ser um coração pedregoso, um coração com muitos tipos de, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer, irmãos? Um coração pedregoso, aonde ela não deu espaço para a palavra atuar, ela ainda mantém dentro do seu coração mágoa, mantém dentro do seu coração a liberdade para pecar, ela mantém no seu coração em que ela tem a razão, ela pensa, não é desse jeito, não é dessa forma como que a palavra diz. Então são pessoas que realmente não estão com as suas raízes aprofundadas, elas não creem 100% na palavra, não vivem 100% a palavra, vivem superficialmente, têm aparência de que são cristãs, mas quando surge o sol, ou seja, a perseguição, elas não resistem e logo fogem. A palavra diz que muitas das vezes o Senhor quis se afastar de Israel porque eles tinham um coração duro. Um coração duro. Um coração endurecido. E muitas das vezes o Senhor quis se afastar de Israel por conta do coração de cada pessoa. Porque o Senhor falava, eles até recebiam, mas passava-se o tempo, o que eles faziam? Eles se afastavam. Porque o coração era duro. Quando o Senhor chamou Moisés no monte, irmãos, e ele falou assim, Moisés, eu vou destruir toda essa nação, porque eles são de coração duro, são difíceis. São difíceis. E Moisés clama, ó Senhor, não permita isso. Aí Moisés vai e argumenta com Deus, mas o Senhor queria destruir por conta do coração duro. Eles viram os milagres, viram a Deus abrir o mar vermelho, viu o fogo cair do céu, viu todos os sinais, mas tinha um coração duro. Eles murmuravam, não tinham tido raízes, não aprofundaram raízes com Deus no relacionamento, por isso que facilmente, irmãos,
na história que nós temos aqui do Antigo Testamento, toda vez que Israel fazia aliança, não passava-se muito tempo, eles o quê? Rompiam a aliança e iam atrás de outros deuses. Abandonavam a fé. Quando surgia uma perseguição, muitos abandonam a fé. Por não estarem enraizados em Cristo, estarem enxertados em Cristo. Abandonam a fé. Por isso nós não podemos pensar ou moldar não podemos moldar a nossa vida. Como é que eu posso dizer? Acho que essa palavra está errada. Nós não podemos querer que a Bíblia se ajuste à nossa vida. O nosso ego. Nós não podemos ajustar a Bíblia à nossa vida. Nós temos que nos ajustar à palavra de Deus. Criar raízes através da palavra. Criar raízes em Cristo. Recebendo essa semente. Fincando raízes em Cristo, que é a palavra. Para que assim cresçamos no Senhor e venhamos a produzir frutos em Cristo. Por isso que muitos abandonam a fé. Até tem tempos que tiveram na igreja, tem conhecimento até mesmo da palavra. Tem conhecimento, mas não tem raiz com quem? Com Jesus. Com Cristo. Não adianta conhecer a palavra se não tiver raiz com o Senhor Jesus. Porque senão vai ser igual as pessoas que nós evangelizamos. Muitas dessas pessoas conhecem, irmãos, melhor que eu e você a palavra. Pessoas que nós evangelizamos, os moradores de rua, há homens que leram isso aqui 56 vezes. Irmãos, vou ser honesto para vocês. Eu vou ser honesto comigo mesmo, diante de vocês. Eu ainda estou tentando ler a primeira vez a Bíblia toda, por isso que eu estou seguindo lá a leitura em um ano, estudando. Mas há moradores de rua que já leram 56 vezes a palavra. Mas porque não tinham raízes com Deus, não tinham raiz em Cristo Jesus. Então quando vem um tempo difícil, o que acontece? Eles abandonam a fé. Não conseguem liberar o fruto do perdão. Não conseguem liberar o fruto, irmão, do perdão. Muitos que estão ali é porque não querem perdoar, mas conhecem a palavra e abandonam. Até leem, mas se não liberar o fruto que Deus, Ele nos mostra na palavra, não adianta conhecer. Temos que dar fruto, temos que nos sujeitar à palavra, temos que pegar a palavra e nos moldar a ela, não eu tentar modificar a palavra, porque eu não concordo, porque não faz parte dessa época, dessa era. Ela é mais atualizada que um jornal que vai ser lançado amanhã. É mais atualizado. Tudo que aqui está, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, está se cumprindo e é evidente nos dias de hoje. Quantos não são que estão abandonando a fé, mesmo tendo recebido a palavra, aceitou com alegria, se batizarem em alguma igreja, mas por não terem firmado raízes em Cristo, através da palavra, estão abandonando a fé. Não é abandonando igrejas, mas abandonando, porque tem igrejas que abandonaram a fé. E tem pessoas cultuando, que dizem estar cultuando, mas já estão longe de Deus. Estão permitindo o legalismo dentro da igreja. Como eu já disse, há pastores que pregam da seguinte forma: eu prefiro que você fume maconha dentro da igreja do que lá fora. Ou seja, porque ele aceita o pecado dentro da igreja. Nós não somos contra o pecador, mas sim contra o que, irmãos? O pecado. Por isso tem que se pregar que haja arrependimento. Então, quando essa pessoa não recebe mais a palavra verdadeira, fiel, então aquelas raízes, ela não encontra solo, não encontra a terra que ela precisa para poder tirar todo aquele alimento, para tirar as vitaminas que ela precisa. Então, quando vem o sol, ela estava plantada, vem o sol, por ela não ter raízes que atinjam a água, então ela logo murcha, ela seca. Então quando vem a perseguição, vem a afronta, que tipo de afronta é essa, irmãos? Perseguição. Não é perseguição ainda, que eu vou dizer, igual os outros países sofrem, que é do governo,
Não é essa perseguição. Muitos estão abandonando a fé por não ter raiz em Cristo Jesus, porque esperam que o marido dela se converta. Estão há 30 anos orando pelo marido e o marido não se converteu. Aí ela fica tão chateada e desapontada com a palavra e com Deus que abandonam a fé. Até estão dentro da igreja. Estão dentro das igrejas. Mas já não têm a fé em Cristo. Porque ela espera que Deus faça aquilo que ela quer. Mas ela não faz aquilo que Deus quer. Verdade. É perseguição, irmãos. É uma perseguição. Não é essa perseguição de matar essas coisas. Nós sofremos outras perseguições. É perseguição no trabalho. Às vezes a gente fala, poxa, assim, por que eu sou tão perseguida no meu trabalho? Eu não entendo. Irmãos, nós somos perseguidos pela nossa fé. É pela nossa fé que somos perseguidos, porque nós não nos misturamos. Nós não fazemos o que eles fazem, e por isso nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos. Rejeitados e excluídos. Porque nós temos raiz em Cristo, então nós produzimos bons frutos. Ou seja, se aquele grupo de pessoas no meu trabalho estão em complô contra a empresa, eu não posso me aliar a eles. Eu não posso. Porque eu tenho que orar para aquele que me abriu uma porta. Eu tenho que orar. Poxa, como é que eu vou amaldiçoar quem me deu a oportunidade de trabalhar para ter um pão de cada... Não estou dizendo que ele abriu, mas Deus através dele. Por isso que todas as vezes que eu estive dentro de uma igreja, de uma empresa, e quando eu não estava mais satisfeito, eu procurava o meu patrão e conversava com ele, olha, eu estou assim, assim, assado, eu não quero ficar aqui dentro, igual muitos estão aqui falando mal de vocês. Não é o meu caráter, não é a minha índole. Eu prefiro sair. Eu prefiro sair do que ficar aqui dentro, ele não presta, é isso, é aquilo outro. Eu estou maldizendo ao invés de abençoar. Eu não estou praticando a palavra. É melhor que você saia e as pessoas vejam o seu caráter. Isso é fruto. Porque todos que lá estão, que não têm Deus, eles xingam, condenam, amaldiçoam e só pioram a situação. Mas aqueles que têm a palavra, eles são honestos. Se estão insatisfeitos, eles não reclamam, eles procuram. Se não conseguem melhorar a situação dentro da empresa, então ele pede, olha, vamos fazer um acordo, não sei, mas entra em um bom senso, em um acordo, para poder ambos se desligarem em harmonia. Foi o que aconteceu comigo. Meu patrão falou, olha Roberto, eu nunca vi isso. Eu agradeço a sua honestidade. Eu agradeço porque, olha, todas as pessoas fizeram o contrário. Eu falei, olha, eu não estou aqui para piorar a situação. Eu sei que não está fácil, mas para mim não tem como eu permanecer dentro dessa empresa. Se não tiver como vocês me mandar embora, eu peço as contas, mas não tem como eu ficar aqui dentro xingando vocês, ou amaldiçoando, ou não fazendo o meu trabalho dando o meu melhor. Então eu prefiro sair. Então nós somos perseguidos, irmãos, pelas circunstâncias do dia a dia, que muitas das vezes nos faz desacreditar que Deus está trabalhando em nosso favor. A exemplo da irmã Cláudia, que deu o testemunho dela um tempo atrás, que dura coisa para ela foi aguardar em Deus, porque ela não sabia aguardar, mas o Senhor ensinou para ela. Às vezes a gente quer porque quer que o marido seja convertido. Às vezes quer empurrar pela garganta. Irmãos, espera no Senhor. Confia. Dê os seus frutos. Dê frutos. É aquilo que o irmão Hélito pregou há uns domingos atrás. Esses frutos, irmãos, que nós produzimos é para dar para quem? Para dar para alguém, irmãos. É para dar para alguém com boas obras, para que elas vejam em nós a diferença, como nós lemos lá no Salmo 67, para que eles vejam em nós a tua salvação. Como é que as pessoas veem hoje a igreja evangélica? Como um lugar de salvação ou como um lugar de perdição? Sejamos honestos. Muitos não querem saber de igreja evangélica, porque abandonaram a fé. Abandonaram. Não têm amor, querem dinheiro. Não pregam a verdade. Distorcem a verdade. Distorcem a verdade.
pelo seu bel prazer. Então, quando vem o sol quente, vem a perseguição, vem a dificuldade, então muitos abandonam a fé. Abandonam a fé deixando de orar, deixando de praticar as boas obras, deixando de viver para Cristo. Sendo que a nossa alegria tem que ser de sermos perseguidos. É ser perseguido, porque sabemos que nós estamos no caminho o quê? Caminho certo. Como diz um ditado, se tudo está bem, põe as suas barbas de molho, porque o diabo está tramando. Não é que nós desejamos a guerra, não é isso. Mas quando nós vamos contrário à maré, é óbvio que nós vamos ter uma resistência. Então isso é normal para aqueles que realmente são cristãos. E aí é onde nós temos que estar com as nossas raízes fincadas o mais profundo possível em Cristo Jesus. Amém. Temos que estar dedicados ainda mais ao Senhor. Porque quando vier o sol quente, pode ir a de 50 graus. Se tivermos com as nossas raízes ali, ó, do lado da fonte, do lado daquelas correntes, vai vir o sol, a chuva. Vamos permanecer? Firmes. Glórias a Deus. Mas aqueles que não têm as suas raízes e têm o seu coração endurecido, a palavra, a verdade, e fala, poxa, não é bem assim, não é dessa forma. Poxa, a outra igreja não fala assim, as outras igrejas não estão falando desse jeito. Então, irmãos, temos que estar com as nossas raízes firmadas, fincadas em Cristo. Amém? Deixar essa semente, ela germinar, crescer e produzir bons frutos. Porque a que não dá fruto, não adianta ser bonitinha. Para Deus não adianta ser uma árvore bonita. Ela tem que dar frutos. Porque aquela figueira, ela era bonita. Mas porque não tinha fruto, Jesus amaldiçoou. Ela secou. Não servia mais para nada a não ser para ser lenha, ser jogada no fogo. Amém, irmãos? Vigiemos. Porque às vezes a gente espera uma tribulação governamental, sendo que nós já passamos tribulação diária, que muitas das vezes somos reprovados na nossa fé. Porque abandonamos. Quando é a hora de confiar, nós agimos. E quando é a hora de agir, a gente fica quieto, parado. Temos que saber a vontade e os desígnios de Deus. Amém? Aqueles que realmente assumiram a fé em Cristo suportam a perseguição por amor a Jesus, porque estão enxertados na videira verdadeira, pois foram plantadas pelo Pai. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo ainda, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram os verdadeiros cristãos lá no começo da igreja primitiva. Mas permaneceram fiéis. Porque como nós lemos ontem, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Perseverar é dar continuidade a algo que se aprendeu. É dar continuidade, é criar raiz, é ter conhecimento, irmãos. Porque somente quem conhece a Cristo morre sorrindo. Verdade. Só que é igual Estevão. Olhou para o céu e sorriu porque ele está do lado de Deus. Só quem conhece a Cristo de verdade morre feliz. Porque para ele é um ganho, é um lucro tremendo. Amém. Então, irmãos, está difícil. Tenha fé, persevere, confie, dê bom exemplo em meio à tentação, dê bom exemplo em meio à perseguição. Seja um cristão verdadeiro. Não debata, não discuta. Uma vez, irmãos, a exemplo de testemunho, vou falar da minha vida. Quando eu estava no meu trabalho, exercendo a minha função, e na hora deu tudo errado no trabalho. O meu patrão, ele gritou comigo na frente de todo mundo. Gritou, não sei o quê, gritou com a equipe toda, né? E também chamou minha atenção na frente de todo mundo.
E muitos estavam retrucando, falando, eu resolvi ficar quieto só ouvindo. Só ouvi. Esperei, fiquei chateado na hora, né? Mas eu resolvi não falar nada. Podia ter falado, olha, não é assim, assim, assado, já que eu estava sendo repreendido na frente de todo mundo, assim seria a atitude de muitos outros. Mas eu resolvi ficar quieto, coloquei minha cabeça no travesseiro, falei com Deus. No outro dia, eu orei ao Senhor, claro. Aí o Senhor me deu a oportunidade de me explicar. Porque se eu tivesse falado no calor daquele momento, eu teria sido demitido. E ainda difamado por ser respondão, essas outras coisas. Mas eu resolvi ficar quieto, orar e esperar o dia seguinte. E no dia seguinte eu pude me justificar. E para a glória de Deus, irmãos, para a glória do Senhor, eu fui compreendido e assumi uma posição maior dentro da empresa. Glória a Deus. Aleluia. Assumi uma responsabilidade maior. Eu podia ter falado, assim como muitos outros falariam, mas eu resolvi esperar no Senhor e orei ao Senhor, o Senhor me dá a oportunidade de falar. E quando começamos o nosso dia, ele me ligou, falando o que tinha que falar. Eu falei, olha, eu gostaria de falar um pouquinho do que aconteceu. E aí eu expliquei para ele, então foi assim, foi isso que aconteceu? Então tudo bem, você é responsável de tudo agora. Eu falei, amém. E ele gostou. E quando eu pedi para sair da empresa, para poder abrir a minha própria empresa, ele não queria deixar eu sair justamente por conta do meu caráter. Assim foi nas outras empresas que eu fiz parte, por conta do meu caráter. Por conta de exercermos, darmos bons frutos, irmãos. É ter bom caráter. Amém? Amém. Somos perseguidos, somos atribulados, mas confia no Senhor. Dê o seu bom exemplo. É fácil. É como um amigo meu estava contando. Ele é mestre de obra, ele trabalha nessas grandes empresas. Veja só, irmãos. Aconteceu um fato dentro de uma empresa, de uma construtora, e isso é interessante, que o engenheiro, ele viu um rapaz passando mal dentro do buraco, né? Em vez de ele prestar socorro, chamou o cara de molenga, né? Aí o pessoal que estava do lado ouviu e partiu para cima desse engenheiro, né? Então tinha 3, 4 ali tentando discutir com o engenheiro e tal. Só que isso tomou uma proporção tão grande que mais de 2.000 pessoas correram atrás desse engenheiro. Detalhe, sem saber o motivo que estava correndo atrás dele. Sem saber. Uns falavam, é porque nosso salário está atrasado. Não estava. É porque nós não temos lugar para comer. E eles tinham um refeitório gigante. Nossa! Quando perguntavam, você está aqui por quê? Eu não sei. Você está todo mundo aqui, eu estou também. Se bater no cara, eu vou bater. Você entende, irmãos? Não podemos nos envolver com esse tipo de situação. As pessoas às vezes estão num lugar sem saber por que estão ali. Mas nós que somos de Cristo temos que dar o nosso bom testemunho. Temos que dar o nosso bom testemunho. Temos que ser exemplo na nossa sociedade, dentro de casa, no trabalho. Estarmos enxertados verdadeiramente em Cristo Jesus. Amém? Hebreus 10, 38 diz assim, ó. Meu Deus do céu, falei demais. Aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. São esses que abandonam a fé, o primeiro amor. O Senhor não se agrada. Às vezes tem uma igreja lotada, cheia, pulando e fazendo a pessoa que chega ali muitas das vezes sentir até, poxa, que legal, é animada. Mas se abandonou a fé, o primeiro amor, é apenas gritos vazios que vão ao teto, preenche o ambiente de um certo bom-estar, de um bem-estar, de boas energias. Só que quando a pessoa sai para fora, ela continua sendo a mesma pessoa. Porque abandonaram a fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a pessoa ouve a palavra de Deus e tem fé, então ela passa a viver na fé. Então o meu justo viverá pela fé. Porque ela entendeu a palavra. Ela compreendeu a palavra. Amém? Pelo fato do coração ser pedregoso, duro, então essas pessoas, por mais que tenham recebido a palavra com alegria, e por não ter tido raízes profundas, ela sofre quando o calor ou a perseguição vem. Só quem está enxertado na videira e é plantada pelo Pai que suporta as perseguições, tribulações, perigo,
pois ela está enraizada em Cristo. Ela tem um coração quebrantado para a palavra. Essa palavra, então, produz vida e frutos. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, diz assim, ó. Isso é para quem está enraizado na palavra. Quer abrir, irmãos? Pode abrir, vamos ler juntos. Romanos capítulo 8. 35. Porque em um mundo, irmãos, em que é de tanta incerteza, tanta mudança, que nos rouba até mesmo o nosso tempo, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, o apóstolo Paulo, ele declara, né? E diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E uma pergunta que ele faz. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas. É isso mesmo? É, né? Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais por aquele que nos amou. Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem as profundidades, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aqueles que estão em Cristo, arraizado nele, não temem morte, não temem perseguição, não temem espada, porque em todas essas coisas nós já somos mais que vencedores. Por isso, irmãos, podemos perder família, podemos perder emprego, perder saúde, mas que nós não percamos a nossa salvação, a nossa esperança em Cristo. Essa é a nossa alegria, é passar por essa vida firmados em Cristo Jesus, suportando a tudo, porque Ele suportou algo maior por nós. Então essa leve e momentânea tribulação tem que produzir em nós perseverança. Temos que continuar na fé. Temos que continuar. Então por isso que ele fala, o que vai te separar de Deus? O que nos separará do amor de Deus? Porque muitos abandonaram a fé. Muitos abandonaram Cristo. Tem igrejas que até estão sendo, aos poucos, tiradas o pronunciar em Cristo Jesus. Pronunciar. Quem te salvou? Deus me salvou. Não é mais nem Jesus. Tem igreja que está assim. Deus me salvou. Eles falam de Deus, mas não falam de Jesus. Estão abandonando. Como o pastor Alan disse ontem, muitas não dizem nem amém. Estão indo contra a palavra. Estão abandonando a fé. A terceira semente, irmãos, a que caiu entre os espinhos, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Quando o coração está cheio de preocupações com as coisas dessa vida, ela sufoca a palavra de Deus, pois sempre ela vai agir no lugar de confiar e esperar. Ela vai viver ansiosa pelo dia seguinte, com as coisas terrenas. Vocês lembram de uma pessoa que vivia ansiosa? Quando estava tendo a oportunidade de ouvir a palavra, mas... Maria. Ela mesma. Marta, ela ficava ansiosa, correndo de um lado para o outro. E Maria, ela se ajoelhava aos pés do Senhor para ouvir a palavra. Temos que estar, irmãos, ajoelhados aos pés do Senhor, pedindo a Ele, Senhor, dai-nos a Tua palavra, dai-nos o entendimento da Tua palavra. Porque, irmãos, o tempo, veja que ela cresceu. Essa semente que estava entre os espinhos, ela cresceu. Ou seja, passou um tempo, passou um período, mas por conta dela ter crescido entre espinhos, ela não pôde se expandir. Obrigado, irmão. Não pôde se expandir. Tem uma árvore lá na minha rua, tipo um pinheiro, mas ele deve ter uns quase 12 metros. E ele passa bem na rede elétrica da rua. Mas para ele não ter o choque, o que ele fez? Ele se desviou e fez assim, ó. Irmãos, 12 metros curvado. Ela se desviou. Mas por que ela se desviou? Porque ela teve para onde desviar. Mas aquelas que estão
entre os espinhos, ela não tem para onde correr, porque se ela correr para cá, ela é o quê? Ela é furada. Se ela corre para o outro lado, também é furada. Então logo murcha. Ou seja, quando nós nos envolvemos com tantas preocupações, por mais que recebamos uma palavra de vida, essa palavra, por estarmos tão preocupados com as coisas do dia a dia, essa palavra logo vai o quê? Murchar. Por mais que ela dure uma semana no coração, poxa, legal, me animou, me motivou. Mas depois vai vindo o que? Os espinhos. A preocupação, porque eu não sei o que vou fazer, é isso, é aquilo. Então aquela palavra que outrora produziu vida, ela começa a murchar. Aí quando vê a pessoa continuar, ela está fraca, desanimada. Quando não, abandona a fé. Às vezes está dentro da igreja, mas é aquela lâmpada apagada. Tá para cumprir um rito religioso, mas é uma lâmpada apagada. Porque ela está tão envolvida com as preocupações do mundo, que ela não consegue absorver, praticar, se alimentar e depois frutificar, produzir fruto. Ela não consegue, porque ela permite com que as preocupações tomem conta do seu coração, as más notícias, as dificuldades, ela permite, então ela deixa de confiar e logo abandona a palavra. Então, irmãos, nós temos aqui, entre os espinhos, houve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas. Um dos perigos que nós vemos hoje nas igrejas é esse perigo de pôr dentro do coração das pessoas que elas necessitam ser ricas. Não estou dizendo que nós temos que viver na pobreza. Mas quando você enfatiza isso dentro do coração de uma pessoa, irmãos, a pessoa ela tem que trabalhar duramente para poder atingir uma posição. Porque não cai assim, eu orei, Deus abriu uma porta, aquela empresa já é minha. Não é assim, não. Você tem que trabalhar, tem que perder dias, perder, até mesmo, muitas das vezes, perder momentos com a família. E aqueles que desejam riqueza, como diz o apóstolo, caem em ciladas. Não estou dizendo que é pecado ser rico, não é. Mas a pessoa que quer ser rica, ela vai ter que deliberar dela mesma um tempo para isso. Muito tempo. Muito tempo. E as igrejas hoje deixaram de pregar o evangelho da graça para pregar o evangelho da riqueza, que vai contramão o evangelho da graça. Vai contramão. Porque o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, irmãos, eu vou ler para os irmãos, capítulo 6, versículos 19 e 34. Ninguém prega isso dentro das igrejas. Eu, pelo menos, desde quando eu estive na igreja ao qual fazia parte, eu nunca ouvi, não tenho recordação disso, de ter ouvido essas palavras dentro da igreja. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu ouvi um pregador dizer que aquele que, vou usar as palavras dele, que aquele que é do altar, que é fiel àquela igreja, ela faz os votos dela naquela igreja, Deus tem que abençoar ela tanto para ela ser rica, porque pobre não entra no reino de Deus. Ele falou, quem é do altar não morre pobre. Coitado dos discípulos, né? Coitado, quem é do altar não morre pobre. E teve um outro pregador que disse, uma das provas que Deus não é com aquela pessoa que estava naquele culto, é porque ela não era rica. Então veja, irmãos, como isso faz nascer dentro da pessoa o seguinte: eu tenho que ser rico. Eu tenho que ser rico. Então ela vai lutar para ser rico. Mas a alma dela vai viver na pobreza. Porque ela vai se envolver com todo este mundo e vai deixar de lado o reino de Deus. O que uma irmã me contou uma vez, em que ela estava conversando com uma amiga dela, dessa mesma igreja, e falou, poxa, olha, esses sinais estão mostrando que Jesus está voltando, né? Poxa, eu não vejo a hora. Essa irmã contando para essa moça. E ela falou assim, olha, não.
Jesus não pode voltar agora. E ela não entendeu. Ela falou, mas como Jesus não pode voltar agora? Eu tenho muita coisa para conquistar. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu ainda tenho muita coisa, eu tenho que casar, tenho que realizar meus sonhos. Veja, irmãos, o que essas pessoas têm aprendido nessas igrejas? Eu primeiro, eu na frente. Eu na frente, eu primeiro. Ou seja, primeiro deixa eu conquistar aqui, depois eu... Então, irmãos, se eles pregam o que Jesus pregou, eles vão contra aquilo que eles estão ensinando. Então, por isso que muitos não abandonam essa teologia da prosperidade, que tem matado pessoas. Da igreja que eu fazia parte, irmãos, era uma igreja de 100 lugares. Passou por lá, eu posso contar, nos seus 20 anos, talvez aí, passou, ficou um tempo e saiu, talvez aí umas 1.000 pessoas, 1.500, talvez até um pouco mais. Mas nunca permaneceram. Nunca, irmãos. Vêm, participam do momento, das coisas, recebem aquela palavra que Deus vai mudar, Deus vai abençoar, vai restaurar seu casamento. Elas ficam um período na igreja, mas por não verem acontecer, devido a tantas preocupações do dia a dia, e por não ser ensinadas a estarem firmadas na palavra, elas ficam 6 meses, 1 ano, até 10 anos. Depois elas saem. Elas ficaram na igreja na esperança de ter a salvação? Não, mas de ter uma bênção de Deus. E por não terem alcançados, elas ouviram, poxa, lá na igreja fulano de tal, lá está tendo bênção, eu vou para lá. Temos, irmãos, que estar firmados na palavra. Temos que estar na palavra. Deus é Deus, independente de mim, independente de você. Ele dá se Ele quiser. Ele faz se Ele quiser. Não é porque eu sou fiel no dízimo, na oferta, porque eu faço um voto. Não. Ele é fiel à palavra dEle. Aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Amém? O que Ele disse, Ele cumpre. Se Ele vê que a riqueza irá me desviar dos caminhos dEle, Ele não me dá. Porque o Pai, Ele repreende aquele que o ama. Você tem coragem, irmão JP, de dar uma arma carregada na mão da sua filha? Ninguém é maluco de dar uma arma carregada na mão de uma criança. E muitos são crianças dentro dessas igrejas. E vão recebendo qualquer tipo de alimento e acabam perdendo a oportunidade, muitas das vezes, de salvação. Porque têm os seus egos inflamados a tal ponto que elas desejam mais as riquezas do que a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então são essas que a semente cai nesse solo, elas crescem entre os espinhos, com esses tipos de ensinamentos, que logo sufocam a palavra do Filho de Deus, da vinda do Filho de Deus. Amém? E elas não permanecem na fé. Eu não vou ler todo o capítulo porque é muito grande. E para finalizar, irmãos, só para terminar isso daí. Então, irmãos, a nossa alegria não é em possuir alguma coisa nessa terra, mas é em saber que o nosso nome é escrito aonde? No livro da vida. Essa tem que ser a nossa alegria, tem que ser a nossa motivação. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse na parábola, Ele disse no versículo, em Lucas capítulo 12, versículo 19 e 21, sobre o rico, né? E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Ele se preocupou tanto com as coisas desta vida que esqueceu da principal, que é o que nós lemos no capítulo anterior nós lemos em Mateus 6. Ajuntar esse tesouro aonde? Nos céus. Amém, irmãos? A maior alegria para um cristão não é ter riquezas, nem também por ser uma pessoa usada pelo Senhor, com sinais e dons, a exemplo dos 70. Isso aqui também é um outro fato. Eu não posso me alegrar, irmãos, assim,
me orgulhar por saber que muitas das vezes, poxa, pus a mão na cabeça de uma pessoa, ela foi curada. Eu não posso me alegrar nisso. Eu tenho que me humilhar ainda mais. Eu não posso me orgulhar por saber que estou pregando e muitas pessoas estão se convertendo. Não posso me alegrar nisso. O Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, ó, em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Quando os regressaram os 70, estavam felizes da vida, e Jesus viu aquela alegria, aquele orgulho de estar fazendo a obra de Deus, eles estavam tão felizes, e o Senhor adverte-os da seguinte maneira: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro dos céus, no livro da vida. Essa tem que ser a alegria da igreja. Essa tem que ser o júbilo da igreja, por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Está escrito no livro da vida. Essa tem que ser a nossa alegria. Então, Mateus 13, vamos à última semente. Versículo 22, Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. Acharam, irmãos? Mateus 13, 22, a última semente. E a que foi semeada Mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá frutos, e produz 100, outro 60 e outro a 30. Agora abram lá em Lucas. Lucas capítulo 8. 8? Isso, Lucas capítulo 8. No versículo 15. Lá nós lemos que aquele que ouve e entende, ele produz a 100, a 60 e a 30. Agora olha Lucas como ele descreve, irmãos. Isso que me chamou muita atenção. Por isso que é importante, quando você fizer uma leitura, você observe se na palavra do Senhor tem outras referências do mesmo texto. Porque aqui em Lucas, no versículo 15, diz assim, ó: e a que caiu em boa terra, esses são os que E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Dão frutos com perseverança. Em Marcos e em Mateus dão frutos e para. Mas aqui Lucas ele coloca com perseverança, porque não é fácil. Tem que se perseverar, tem que dar continuidade ao ensino, tem que ser praticado todos os dias. Então aqueles que ouvem e entendem a palavra com perseverança, passando por toda essa situação que nós lemos nos outros versículos, com perseverança ele dá fruto. Porque enquanto muitos estão abandonando, ela está permanecendo. Enquanto muitos estão se preocupando com as riquezas, ela está se preocupando com quem? Com o céu, com a salvação. Amém. Enquanto muitos estão se afastando, indo por outro evangelho, ela está permanecendo. Fiel, perseverando na doutrina de Cristo, de Jesus, nosso Senhor. Pois ele disse, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqueles que dão fruto, eles dão com perseverança, porque vai passar pela tempestade, vai vir um duro calor do sol, que é a perseguição. Mas com perseverança ela vai conseguir entregar o seu fruto. Porque ela está enraizada em Cristo Jesus, que é a fonte de água da vida. Ela está plantada do lado da fonte. Então, com perseverança, ela dá frutos. Ela não desiste, ela não desanima. Ela está aos pés do Senhor como Maria, ouvindo a palavra, vivendo a palavra. Com muita perseverança ela dá fruto, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, aguardando a vinda do noivo, se santificando, buscando, renovando e passando esse fruto. O fruto que ela está produzindo, ela está dando para o seu próximo, para que ele também tenha vida, para que ele também receba a vida.
porque ela não vê a hora de aguardar o Senhor Jesus Cristo dizer: então dirá o Rei dos Reis aos que estiverem à direita: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É somente aqueles que perseveram, aqueles que estão na oração, como nós lemos ontem no livro de Atos capítulo 2, aqueles que estão na perseverança serão chamados para o reino que o Senhor tem preparado. Nós não somos deste mundo, irmãos. Nós estamos aqui, mas não fazemos parte deste mundo. Não podemos deixar com que as coisas deste mundo abafem, apaguem ou matem a palavra de Deus no nosso coração. Esse falso evangelho, esse falso avivamento. Porque, irmãos, o avivamento está na palavra. É você observar, é você guardar e esperar com alegria a vinda daquele que prometeu vir buscar a noiva, a sua igreja. Amém, irmãos? Permaneçamos fiéis. Provemos a produzir frutos. Frutos de justiça, frutos de arrependimento, como disse João aos fariseus, aos escribas que foram lá vê-lo no deserto. Ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e produzi frutos dignos. Não é qualquer fruto, mas é um fruto digno de arrependimento. É época, é tempo, irmãos, da igreja estar se preparando para a vinda do noivo. Porque em breve ele virá, não tardará. Temos que estar preparados. Amém, irmãos? Não deixemos, não vamos deixar com que essa semente ela morra, ou nos tornemos aquela árvore infrutífera. Porque pelos frutos conhecereis. Olhe, irmãos, para você mesmo. Veja se tem dado frutos ao Senhor. Dado frutos. Muita gente fala: poxa, mas vou dar o fruto para Deus. Não, é o fruto para a pessoa que está faminta ao seu lado. Através do seu bom testemunho. Ela olhar para você e olhar e ver: poxa, essa pessoa é diferente de todas as outras. E ela vê Cristo em você, vê Deus em você, vê Deus em mim. Nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso proceder. Em qualquer lugar que nós estivermos, temos que dar bom testemunho, dar bons frutos, praticar boas obras. Praticar boas obras, para que os homens vejam Deus em nós. Amém, irmãos? Revistamos deste ensinamento. Vamos olhar para nós mesmos e pedir para o Senhor cortar os galhos secos que tem impedido do fruto aparecer. Ao invés de ele cortar o galho, ele corte a árvore toda e lance no fogo. Amém, irmãos? Então cuidemos-nos, cada um olhando para a palavra, porque se você produz frutos, o Senhor vai tratar, Ele vai cuidar, para que você continue produzindo bons frutos, mais frutos. Amém? Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe-me pelo horário, eu sei que eu falei demais. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O irmão Mauri poderia fazer essa oração de entrega da nossa mensagem, irmãos? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós, Pai. E a sua palavra é viva e eficaz, ela penetra, Senhor Deus, na nossa alma, no nosso coração. E eu te peço, Deus, que o meu coração possa estar sempre sedento dessa palavra, Pai, e que ela venha germinar sempre, Pai, e que o Senhor esteja nos limpando, Pai, e nos podando para que possamos dar mais fruto, perseverarmos nessa palavra, Senhor Deus, e se vier tribulação, não esmorecermos, Pai, e acrescenta-nos fé, Pai, acrescenta-nos, Pai, a resiliência que precisamos, a fortaleza que só vem de Ti, porque estamos enraigados em Ti, Jesus, e que possamos nos aprofundar cada vez mais em Ti, Jesus, e negar o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa presunção, e termos, Senhor Deus, as características que precisamos ter, Senhor Deus. Nos dá força nesses dias, Pai. Abençoa os nossos familiares, Pai, que eles também possam se entregar a Ti, Pai, reconhecer os seus pecados, Pai, e se deixar levar pelo Teu querer, e não pelo nosso entendimento, não pela nossa presunção, mas que eles possam, Senhor Deus, reconhecer seus pecados,
se arrepender, se converter. Alcança todos os nossos familiares, papai. Abençoa, Senhor Deus, essa semana que virá, que possamos estar trabalhando, Senhor Deus, e fazendo as nossas atividades em comunhão contigo e sendo testemunhas tuas, Senhor, testemunhas vivas da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de confraternização que nós vamos ter. Abençoa os alimentos, abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão aqui e os que estão em casa também, e que possamos estar uma semana em comunhão, Pai, nas lives, Pai, nas orações, possamos estar unidos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Dou por encerrado o culto. Amém. E os irmãos que estão em casa tenham um dia abençoado com a família. E na semana nós teremos o nosso estudo bíblico e nossas orações pela nossa sala virtual, tá bom? Então vamos encerrar o nosso culto com a nossa canção de despedida, né? Em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém. A Deus toda a glória. Deus toda a glória.